José passou por tanta coisa ruim, ele passou por infidelidade, ele passou ali por pessoas que não deram para ele o valor necessário, traição por aqueles que estavam ali perto dele, só que ao mesmo tempo ele também, desde a mocidade, ele era um garoto diferenciado, né? Ele estava sendo aí preparado com todas as situações que levaram ele até o propósito de Deus. Ele foi preparado, né, por situações que talvez ele poderia questionar e falar: Deus, mas por que eu estou passando isso? Eu sou fiel ao Senhor, eu sempre fui fiel ao Senhor e tudo que acontece comigo é ruim. Eu estou como escravo em uma terra, estou no Egito, uma terra diferente da minha, estou sendo caluniado de várias formas. Ele poderia ter reclamado, né, em vários momentos, só que a gente percebe que por trás disso tinha ali um plano e um propósito de Deus. E eu acredito que isso também faz a gente pensar que em tempos difíceis a gente precisa ser fiel a Deus, porque Deus ele honra aquilo que a gente estabelece ali, porque ele poderia talvez pensar em fugir daquela terra. Ele poderia talvez falar assim: já que está tudo dando errado comigo, eu vou embora, eu não quero mais saber de ficar. Só que não, ele permaneceu, e Deus pôde trabalhar através dele e fazer algo que talvez naquele momento ele nem imaginaria. Meus amigos, mais um podcast está começando. Que alegria receber cada um de vocês nesse espaço onde juntos vamos aprender mais da palavra de Deus, das escrituras sagradas, aquilo que Deus tem reservado para nós no dia de hoje, e tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Então já prepara a sua Bíblia e deixe aberta no capítulo de hoje. Estamos em Gênesis, já nos encaminhando para o final deste livro tão maravilhoso, e o capítulo de hoje é o 41. Já abra sua Bíblia, porque veremos aqui José interpretando os sonhos de Faraó. Veremos também aqui o Faraó põe José como governador do Egito, e esse capítulo é um tanto grande, são 57 versículos, mas tenho certeza que tudo que o Senhor nos permitir falar no dia de hoje vai ser para a nossa edificação. Então vamos, sem mais demoras, já apresentar os nossos queridos amigos convidados que estão aqui no estúdio comigo e vão acrescentar muito no podcast de hoje. Começo dando as boas-vindas a ele, pastor Leandro Silva. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana Júlia Nobre, meu amigo Joenison, meus amigos que estão nos assistindo nesse momento. Espero que o programa de hoje a gente possa compartilhar bastante informação, que Deus possa abençoar bastante em nome de Jesus. Amém, tenho certeza disso. Inclusive, você aí de casa já prepara aquele caderno todo especial, porque a gente vai falar de muitos assuntos, muitos princípios. Nem sempre a gente consegue ler expressamente cada versículo, mas tenho certeza que esses princípios que a gente vai falar, se você anotar, se você registrar aquilo que lhe chamar a atenção, aquilo que Deus lhe saltar aos olhos, registre e coloque em prática, que você vai ver a diferença, a bênção de Deus na sua vida. E como o pastor Leandro já até adiantou, quem também está conosco ele veio lá do Nossa Night para abençoar o podcast bíblico, Joenison Batista dos Santos. Seja muito bem-vindo ao podcast. Diretamente aqui do estúdio do lado, vim para cá. Foi um prazer, Júlia Nobre. É um prazer estar aqui mais uma vez no podcast bíblico. E obrigado pelo convite, que hoje o estudo seja uma bênção para todos nós. Amém, que assim seja. E Joe, já vou pedir aqui também a sua bênção, porque acima de tudo, acima de qualquer convidado, acima de mim, está sempre Deus, o Espírito Santo aqui no nosso meio presente, porque é Ele quem comanda, é Ele quem dirige, é Ele que enche a nossa boca com as palavras que Ele quer que sejam ditas, né, que vá abençoar você de casa. Então é Ele quem comanda o podcast bíblico, Ele é o convidado de honra. E eu vou pedir a sua bênção, Joe, para convidá-lo para esse programa, pode ser? Amém, vamos orar. Você Amém. Em casa também feche seus olhos. Deus, que nessa oportunidade que temos aqui de estudarmos a Tua palavra, que o Senhor possa abrir o nosso coração, o entendimento, para entender tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Deus. Jesus, precisamos verdadeiramente, Jesus, termos mais do Senhor, e sabemos que isso só vem através da Tua palavra. Então que possamos entender, que possamos aplicar e que possamos viver tudo aquilo que o Senhor revelar, meu Pai, no dia de hoje, para cada um de nós, para aqueles que estão em casa, que essa palavra possa falar ao nosso coração, que possa nos dar um norte, que possa trazer verdadeiramente, Jesus, a essência do que o Senhor tem para nós. É o que te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Joe. E agora sim, sua Bíblia já está aberta, o caderno já está preparado. Então vamos para Gênesis 41. A gente vê aqui, né, só um contexto rápido, que depois de anos de rejeição, escravidão, acusação, né, falsa acusação, José está ali em plena prisão. E a gente vai perceber que Deus vai começar a mover os acontecimentos de uma forma sobrenatural. A gente viu no capítulo anterior ali os sonhos do copeiro, do padeiro. Nós vimos o copeiro sendo restituído na sua posição, mas se esquecendo de José. E agora nós chegamos ao capítulo 41, onde José vai interpretar os sonhos de Faraó. Mas já no primeiro versículo a gente vê até esse fato que eu acabei de comentar, né? Que diz assim: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E aí vai continuar dizendo, eu vou ler o sonho com vocês, né? E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas 7 outras vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. E então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. Né? E a gente já vê que desde o acontecimento passado, do Gênesis 40 até o 41, a gente vira uma página, né? Mas aqui se passaram 2 anos. E pastor Leandro, nos chama a atenção de que veremos até mais à frente um spoiler aqui, mas o copeiro vai se lembrar de José. Só que até então, nada aconteceu. Deus está movendo aqui as peças nos bastidores, mas olha o coração de José em se guardar ali, guardar de mágoa, ressentimento, de repente de raiva contra esse copeiro que se esqueceu dele. O que nós podemos aprender com José? Ele que lidou com traição, injustiça, falsa acusação. O que nós aprendemos também com ele sobre lidar com o fato de ser esquecido? Dona Júlia, é até interessante. 2 anos, né? Ele teve que esperar mais 2 anos. Ele pede para ser lembrado, mas ele tem que aguardar ainda 2 anos. A gente aprende com isso que não é da nossa forma, né? Não é do nosso jeito. A gente, às vezes, procura atalhos, procura meios para que a gente possa, de alguma forma, né, alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Ou seja, aquilo que Deus tinha para José iria ser feito independente se o copeiro lembrasse dele ou não. Né? Um exemplo claro disso, não misturando aqui as coisas, mas a gente vai lembrar do Mardoqueu, né? O Mardoqueu, Deus fez o rei sonhar, né, com toda aquela situação para que lembrasse, olha, o que foi feito por esse homem? Então, a gente percebe que quando há a nossa intervenção, nada acontece. Então, ele teve que aguardar mais 2 anos justamente porque ele se intrometeu naquilo que Deus, né, estava fazendo. Mas o bom de tudo isso é que ele, naquele momento, ele se guardou, né, guardou o coração e, no momento certo, Deus o abençoou ali, né, ele foi lembrado. Ainda que as pessoas se esqueçam, ainda que as pessoas nos decepcionem, nos frustrem, né? A gente tem que aprender a guardar o nosso coração, e José nos ensina muito isso, porque até o momento onde ele encontrou aqueles que mais fizeram a maldade, aqueles que eram os de perto, né, e que fizeram essa maldade que machucou muito, nós vemos o coração dele não buscando vingança, né, não buscando se promover, mas ali conhecendo o coração dos irmãos e trazendo redenção, salvação, não só para a casa dele, mas para toda uma nação. E eu até me recordo que no capítulo anterior nós falamos, né, se de repente o copeiro naquele momento se lembrasse de José, José iria sair da prisão, né, conjecturando, iria sair da prisão, iria voltar para a casa do pai dele, e no fim o cargo ali de governador do Egito iria ficar em aberto, e de repente, não pelo cargo em si, mas você compreende o nível da missão? Olha só, se a gente coloca a nossa mão para fazer alguma coisa, a gente pode estar atrapalhando o grande plano divino, apagando aquilo que Deus tinha para nós. Joênis, isso não é lindo, pensar que Deus tinha ali
algo grande para José, que ele fosse o governador, mais uma vez, não só pelo cargo, mas pela missão, porque Deus deu uma sabedoria para ele para lidar com o tempo da abundância e como fazer isso durante, depois, né? Como fazer esses estoques para poder lidar com o tempo onde haveria uma grande fome, uma grande crise. Então, não é só com José, mas é com toda uma nação, há um propósito muito maior. E a gente tem que aprender isso, né, Joe? A não se precipitar, mas confiar em Deus. Sim, como vocês bem disseram, José passou por tanta coisa ruim, ele passou por infidelidade, ele passou ali por pessoas que não deram para ele o valor necessário, traição por aqueles que estavam ali perto dele, só que ao mesmo tempo ele desde a mocidade, ele era um garoto diferenciado, né? Ele estava sendo aí preparado com todas as situações que levaram ele até o propósito de Deus. Ele foi preparado, né, por situações que talvez ele poderia questionar e falar: Deus, mas por que eu estou passando isso? Eu sou fiel ao Senhor, eu sempre fui fiel ao Senhor e tudo que acontece comigo é ruim. Eu estou como escravo em uma terra, estou no Egito, uma terra diferente da minha, estou sendo caluniado de várias formas. Ele poderia ter reclamado, né, em vários momentos, só que a gente percebe que por trás disso tinha ali um plano e um propósito de Deus, e eu acredito que isso também faz a gente pensar que em tempos difíceis a gente precisa ser fiel a Deus, porque Deus ele honra aquilo que a gente estabelece ali, porque ele poderia talvez pensar em fugir daquela terra. Ele poderia talvez falar assim: já que está tudo dando errado comigo, eu vou embora, eu não quero mais saber de ficar. Só que não, ele permaneceu, e Deus pôde trabalhar através dele e fazer algo que talvez naquele momento ele nem imaginaria, porque se alguém perguntasse para ele talvez o propósito dele estar ali, ou o que ele esperava do futuro, ele talvez nem imaginaria que Deus, porque Deus não tinha revelado para ele. Talvez que se tivesse revelado, ele nem ia querer passar por tudo aquilo para poder chegar até lá, né? Exatamente. Foi um processo em José para ele desenvolver maturidade também, porque ele era um menino muito falante, né? A gente viu isso. Mas ele foi tratado, ele foi amadurecendo, a cada situação que ele foi passando, tudo isso foi forjando o caráter nele. Vamos falar disso também nos próximos capítulos, porque isso é fantástico, né? Como que Deus prepara uma pessoa antes de entregar-lhe uma bênção, uma responsabilidade. Ele capacita a pessoa, mas também não só durante, mas antes. A gente vê isso em José. Aí no versículo 8, né, a gente vê que o rei, ele sente uma profunda inquietação, né? Os magos, os mais sábios do Egito, eles não conseguem interpretar os sonhos. A gente vê que o homem pode ser muito inteligente, ter as melhores formações, todo o poder, a melhor tecnologia, mas o homem continua sendo limitado. Nós precisamos da sabedoria que vem de Deus. E aí, do 9 ao 13, a gente vê que o copeiro vai falar de José para o faraó, né? Ou seja, aquilo que parecia um esquecimento definitivo, agora se torna parte do plano perfeito de Deus, porque aqui era o momento correto do copeiro se lembrar de José. Se José tivesse falado antes, como nós até comentamos, talvez nem chegaria ao governo, né? Ou seja, nem toda demora é uma perda, é um atraso. Deus sabe o momento certo de abrir as portas. E aí a gente vê, do 14 ao 16, uma mudança repentina na vida de José. A mudança já acontece de forma rápida. José sai do cárcere e vai diretamente para o palácio. Pastor Leandro, olha isso, como que Deus abre portas impossíveis, né? Olha só, quem diria, do nada, o de repente de Deus leva um tempinho, mas é de repente também, né? Nunca pense que a situação atual, que o cárcere, que a prisão define o seu futuro. Deus é capaz de abrir portas aonde o homem jamais conseguiria, jamais pensaria. Pastor Leandro, Deus nos surpreende de formas extraordinárias. E agora a gente vê em José todo esse preparo para de repente, ele aparecer diante de Faraó. Isso é bonito, né? Como Deus trabalha. Muito bonito, dona Júlia. E interessante, o próprio nome que foi dado a ele, né? Zefinat Paneah, significa o Salvador do mundo, né? Então, a questão, né, dessa preparação que Deus fez foi para algo assim que de fato algo grandioso, porque o José, o que foi feito não foi só para a terra do Egito, foi algo muito maior. Exato. Entendeu? José era uma tipificação de Cristo,
né? Uma Sim. tipificação de Cristo, de algo muito maior. Então, como a senhora bem observou, né? Ele foi sendo tratado, o coração foi sendo cuidado, Treinado, né? ao mesmo tempo, né? Treinado, né? Ele era diferenciado, né? Desde o princípio nós vemos isso. Só que talvez por falta de maturidade, né, querendo talvez compartilhar com os irmãos que já tinham um ciúme, né, porque ele era o filho da velhice, né, de Jacó. Então, querendo compartilhar, talvez foi falando, abriu muito a boca, abriu muito o coração, mas aquilo que Deus tinha para ele, Deus não deixou de realizar. E o tempo que ele permaneceu, o tempo que ele esteve no Egito, né? Vocês estavam falando, eu lembrei, todos os cárceres de José, se a gente for analisar, eram de portas abertas. Ele poderia ter fugido. Ele quis esperar, ele quis ficar, porque ele sabia, né, que o que Deus tinha para fazer, os sonhos, né, que Deus tinha colocado no coração dele. Exatamente. Então é algo muito, muito maior, né, do que o que assim a gente consegue entender, mas é algo muito maior, né? Deus tinha algo assim para que fosse lembrado mesmo. Ele teve a oportunidade de ser chamado Salvador do mundo. A gente vê essa transformação em José, tanto nele no seu interior, mas também veremos essa transformação acontecendo nos irmãos de José. Nós vemos ali Deus trabalhando em vários corações e restaurando toda uma nação que iria padecer de fome, mas ele que foi rejeitado pelos seus, agora vai retornar como sendo aquele que vai redimir toda a sua casa e poder salvar, né? Todo o mundo ali, que vai salvar toda aquela nação que iria padecer durante uma crise, mas Deus deu sabedoria para José e é lindo ver isso. É difícil a gente compreender quando a gente está lá no meio. Hoje, olhando todo o panorama da história de José, a gente compreende, né? Mas às vezes quando a gente está lá no meio, quando é a nossa vez, a gente, poxa Deus, que isso? Não estou entendendo. Mas olha para a palavra e entenda que Deus, ele tem a visão panorama geral, ele já enxerga lá no final, já nos enxerga na nossa versão final, mas ele ainda está trabalhando em nós isso. Então, às vezes, vem os sofrimentos, vem as lutas, os desafios, mas que você tenha isso em mente, que Deus está no controle e nos bastidores, nos detalhes, ele está agindo. E é interessante que quando José está perante o faraó, ele vai falar da interpretação dos sonhos e ele reconhece, né, em outras palavras, isso não está em mim. É só Deus que pode dar a resposta de paz para você, faraó. E isso é interessante porque José continuou humilde. De repente ele poderia pensar, essa é a minha chance, estou diante de faraó. Eu tenho o dom aqui de desvendar os sonhos. Mas ele permanece humilde, dando sempre a glória a Deus, não tendo raiva de Deus em nenhum momento. Olha como ele confiava em Deus, confiava na soberania de Deus. Muitos talvez seriam consumidos ali pela necessidade de provar o seu valor, né? Era a chance dele sair da prisão, mas José permanece dependente de Deus e reconhece ele como a fonte de todo o seu dom. Joenison, isso é lindo de se observar em José, um coração que não tem raiva de Deus, não tem raiva das pessoas, em nenhum momento ele está ali e tenta expor a sua causa pessoal, de que foi vendido, de que foi colocado da prisão injustamente, e ele se coloca ali pronto a ajudar a faraó, sempre dando glórias a Deus, ele não busca em nenhum momento a autoglorificação, isso é lindo também, né? Ele poderia fazer inúmeras coisas, né? Ele poderia chegar ali diante de faraó para se autoexaltar, como você disse, para contar a história dele, falar, você não imagina que eu passei até aqui, né? Eu só tô sofrendo, mas fui injustiçado. Ele poderia. Podia trocar favores ali, né? Poderia barganhar, ele poderia ir talvez com muita raiva em relação ao faraó, porque aqui foi a primeira vez que ele estava diante de faraó. Faraó que era o regente ali de todo o Egito, o lugar onde ele foi como escravo, então ele poderia ir talvez com alguma mágoa, algum ressentimento, e talvez se ele fizesse isso, se ele fosse assim, ele talvez atrapalharia o plano que Deus tinha ali. Só que, como a Júlia disse, ele foi com humildade, ele foi com o coração totalmente pronto ali para obedecer a Deus, porque acho que no momento que a gente se coloca diante de Deus assim, e a gente deixa ele usar, ele nos usar, de fato a gente chega até onde Deus ele quer que a gente esteja. E ele poderia ali fazer muita coisa, mas ele continuou humilde, né? E até nos próximos versículos, né? Porque a gente vê que Faraó vai contar os sonhos para José, José vai trazer a interpretação, e ali nisso que ele vai interpretar, fazendo aqui um grande resumo, né? São vários versículos, eu
acredito que você lendo depois vai poder ser mais esclarecido. Mas a gente vê ali que os 7 anos, as 7 vacas gordas, as 7 espigas bem fartas, representavam esse tempo de abundância para o Egito. E depois as 7 espigas miúdas e, consequentemente, as 7 vacas magras, elas representam esses 7 anos de crise que viriam logo em seguida. Esse sonho duplicado também indicava que Deus estava certo de que isso iria acontecer. Então, José ali dá toda a interpretação para Faraó, e é interessante que José ele vai dar uma dica para Faraó, mas essa dica também não vem junto com autopromoção, né? José vai aconselhar Faraó a escolher um homem sábio para poder administrar os alimentos durante o tempo de fartura, para poder lidar depois com o tempo de escassez. E ali, pastor Leandro, olha só, José não vai falar assim, procure um homem que seja sábio, que saiba administrar, porque inclusive eu, na casa de Potifar, cuidava de tudo, meu senhor nem sabia do que tinha na casa dele, era eu que cuidava, eu administrava, e mesmo depois na prisão, eu era aquele que estava à frente dos presos, que ajudava. Ele não se autopromove em momento algum, ele dá a deixa para o faraó, e ele tá ali realmente para servir com toda humildade, ele não se autopromove, não agarra aquela chance que muitos falariam, esse é o meu momento. Nós vemos um José servo e humilde. Exatamente, dona Júlia. Na verdade, ele interpretou e trouxe uma solução sábia, né? Ou seja, porque ao mesmo tempo que ele interpreta, ele traz a solução. E essa solução é a solução, né? A senhora falava sobre o sonho duplicado. O sonho duplicado, ele representa pressa, né? Deus tinha pressa de fazer. Agora, o porquê Deus tinha pressa de fazer, a gente também pode colocar como algo assim para mostrar, né, que ele é Deus. Até porque dentro disso tudo, o faraó se rende ao Deus, né, de José, e reconhece que o Deus de José é o criador de todas as coisas. Então, a gente percebe ali, né, que Deus tinha pressa, que isso rapidamente ia acontecer, e como a senhora falou, José não esperava que esse homem sábio, que ele aconselha a ser posto para tomar conta vamos dizer assim, de armazenar, né, os alimentos durante esses 7 anos, né, que viessem ali a escassez, ele não esperava que fosse ele. Mas o mais interessante isso vem do Senhor. Quem exalta ele é Deus. Ele não pediu para ser exaltado. Quem exalta ele é Deus. Então, por isso, tudo vai cooperando, né, para que a obra de Deus se realize. Exatamente, é Deus quem move os corações, eu acredito. Exatamente. Deus que dirigiu ali o coração de Faraó, colocar José como governador debaixo de Faraó, era só o José, gente. Olha só, aquele que foi rejeitado, traído, esquecido, humilhado, agora estava abaixo somente de Faraó. Que é isso? Olha como que Deus faz a coisa, como que Deus vira, como que Deus forma maldição, Deus transforma maldição em bênção. E a gente vê o coração de José sendo algo fantástico, um coração excelente, que faz mais do que é pedido, como já foi falado aqui. Era para ele interpretar o sonho, mas ele pensou na solução com muita sabedoria. Creio que tudo vem de Deus. Então, olha só como que Deus faz a obra, né? E até a gente não vamos ter tempo de falar aqui, mas Faraó vai colocar José como governador do Egito, e durante os 7 anos de fartura, de abundância, José vai administrar muito bem os recursos, ao ponto de ter ali um estoque que já tinha perdido a conta. Olha isso, tamanha fartura, tamanha bênção e a sabedoria que Deus deu ali para José administrar. E vai chegar o tempo da escassez, veremos nos próximos capítulos, aonde todo o povo, todo o Egito, as nações circunvizinhas, inclusive a família de José, está padecendo de fome. Mas aguarda que isso a gente vai conversar nos próximos capítulos. Agora eu vou finalizar com vocês Gênesis 41, lendo o comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: José revelou o significado de 2 sonhos de Faraó, para os quais não se achava a interpretação entre os adivinhadores e os sábios egípcios. Ele disse que haveria 7 anos de muita fartura no Egito, e em seguida 7 anos de fome na terra. E além disso, José ele deu a Faraó uma estratégia para que a nação
utilizasse a abundância de alimentos com sabedoria e subsistisse aos anos de fome. Contudo, antes de revelar o significado dos sonhos, José deu de pronto e informou que era o Senhor quem traria a interpretação e paz a Faraó. O servo de Deus não tomou a glória para si, pois sabia que era apenas um instrumento do Altíssimo para a realização de sua vontade. E por isso o Senhor fez grandes coisas por seu intermédio. O Altíssimo resiste aos soberbos, mas os humildes alcançam o favor divino. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E você de casa, continue lendo, são muitos versículos, a história é fantástica, então que Deus possa continuar falando ao seu coração em Gênesis 41, tá? E agora, Joey, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Fala para nós, qual que é a igreja da graça que você está frequentando, participando ali do louvor, e também fala para nós, Joe, as suas mídias sociais, o programa Nossa Night aqui no CJC, como que o pessoal de casa faz para assistir, fala tudo. Obrigado, Julia Nobre, é sempre um prazer estar aqui com você no podcast bíblico, pastor Leão também, novamente, né? É um prazer estar aqui com o senhor novamente. Você de casa, obrigado aí pela sua participação. E eu tô lá na igreja em Copacabana com o pastor Igor, grande abraço. E se você quer conhecer a nossa igreja, ela fica lá na Avenida Atlântica, número 3806, ali na antiga Galeria Alaska, então vai ser um prazer receber você. Nós temos culto ali toda semana, dando aí ênfase para as segundas, quartas e sextas, e também no domingo, que nós temos cultos aí às 7, às 10, 15 e também às 18 horas, tá bom? E se você quiser conhecer aí um pouco mais sobre mim, tô lá no meu Instagram, no @Joenison Santos _, tá bom? Vai ser um prazer ter você lá. E lembrando que o Nossa Night aqui no canal CJC, todas as quintas, às 21 horas, nós temos aí um encontro marcado, tá bom? Segue a gente lá no YouTube, no Instagram, vai ser um prazer ter você lá, tá bom? Inclusive, em breve, você vai conferir um que eu e o Anderson participamos. Isso, fiz isso aqui pra Júlia no programa, nós conseguimos, em breve, tá? Fica ligadinho, porque ficou muito bom. A gente falou sobre o CJC em geral e foi uma benção. E pastor Leandro Silva, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no podcast, portas abertas sempre. E fala para nós, pastor, como que está lá a IGD de Rio Comprido, quais os horários de domingo, as mídias sociais, o endereço da bênção e, é claro, as mídias sociais, se o senhor quiser. Muito obrigado, dona Júlia Nobre, obrigado também ao meu amigo Joenison. Então, as redes sociais, né, a mídia é @pr.leandro2704 e @IGD Rio Comprido, dois olhos assim no final, tá bom? E você pode também estar conosco em um dos nossos cultos. Nós temos culto segunda, quarta, sexta, domingo, durante a semana, 8, 15, 19 horas, e domingo, 8, 17 horas, na rua Campos da Paz, número 204, bem ali no centro do Rio Comprido. Você é o nosso convidado. Espero você lá e creio que Deus, assim, tem muitas coisas boas para fazer na nossa vida. Por isso, convido você a estar conosco em um dos nossos cultos. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço, meus amigos, e obrigada a você de casa pelo seu carinho, pela sua audiência. Dever de casa, além de você continuar aqui em Gênesis 41, que tá uma bênção, faça a leitura prévia de Gênesis 42 e volte aqui para o próximo podcast pra gente continuar aprendendo mais e mais, que eu amo estudar a Bíblia com cada um de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, meus amigos, um grande abraço e que Deus os abençoe. Tchau, tchau! Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!